Então, gente, continuando aqui, a gente estava vendo elasticidade constante. Aí só vê mais dois tipos de elasticidade. Uma é o que? Às vezes, eu já falei, né? O consumidor, ao tentar maximizar a sua utilidade, sujeito à sua restrição orçamentária, ele aloca a sua renda entre diferentes bens. E diferentes consumidores adotam diferentes escolhas, né? Mas faça uma variação. A decisão de escolha do consumidor não depende apenas da sua renda, da sua satisfação e do preço específico do bem que ele deseja adquirir, mas sim do conjunto, do vetor de preços que ele enfrenta. E daí que às vezes a variação do preço de um bem pode afetar a quantidade demandada de outro, né? E isso pode ser tanto, esse impacto pode ser tanto positivo quanto negativo. E fazer essa conta, a gente está considerando, quando a gente faz essa conta, a gente está considerando a elasticidade cruzada. O que é elasticidade cruzada? É o impacto da variação do preço de um determinado bem sobre a quantidade demandada de outro bem, né? E aí, para fazer essa conta, vamos considerar a elasticidade cruzada. No caso, seria o epsilon Czinho de cruzado, né? E é a mesma conta da elasticidade, só que agora, em vez da gente considerar o preço do bem, a gente vai considerar o preço do outro bem. Então, em vez de P, seria o POzinho, para indicar que é o preço do outro bem, tá? Em diferentes livros adotam diferentes notações, né? Mas aqui vamos considerar PO como sendo o preço do outro bem. E aí, para dar um exemplo de elasticidade cruzada, vamos considerar a seguinte função marshalliana de demanda, né? Em um exercício anterior seria essa expressão, né? Então, X, a quantidade demandada do bem X, é igual a essa expressão aí. Depende do preço do bem Y dividido pelo preço de X vezes o preço de Y mais o preço de X ao quadrado. Tudo multiplicando o M, que é a renda do consumidor. Essa expressão demanda aí, se você pegar um dos exercícios que a gente resolveu na última lista de exercício, você vai ver como que a gente chegou nessa expressão demanda. Você vai ver qual função utilidade que leva a essa equação demanda. Mas essa equação, essa expressão de demanda marshalliana é boa porque justamente ela relaciona a quantidade demandada do bem X com o preço dos dois bens que o consumidor deseja adquirir. No caso, bem X e bem Y. Está ali o preço do bem Y influenciando a quantidade demandada do bem X, né? E daí que, para calcular a elasticidade cruzada no caso, a gente vai ter o quê? Para ΔX seria o ΔQ, tá? A variação na quantidade demandada dada a variação no preço do outro bem, né? Então, na expressão da elasticidade cruzada, a gente tem que ela é igual ao preço do outro bem dividido por quantidade vezes a variação da quantidade dividido pela variação do preço do outro bem. No caso aqui, a quantidade seria do bem X. Então, no lugar da variação da quantidade, vamos considerar a variação da quantidade demandada do bem X. E no lugar da variação do preço do outro bem, vamos considerar a variação do preço do bem Y, tá? E isso, para a gente calcular, a gente vai considerar como sendo a derivada da função de demanda X em relação à variação do preço do bem Y, né? E aí, a gente só derivar a expressão ali da função demanda marshalliana, a gente chega nessa expressão aí, né? E é derivada e é a regra do quociente, né? Então é a derivada do numerador vezes o denominador menos o numerador vezes a derivada do denominador, né? Que no caso daria px só, tudo dividido pelo denominador ao quadrado, né? Então, é a expressão que a gente tem aí. E essa expressão pode ser simplificada. A simplificação a gente já tem ali do lado, né? E aí, para calcular a elasticidade cruzada, então a gente tem o que? É o preço do outro bem, no caso, o preço de Y dividido pela quantidade. Onde a quantidade eu vou considerar aquela expressão da função demanda marshalliana ali, né? Então, a elasticidade cruzada seria essa expressão, é o preço do outro bem dividido pela quantidade consumida do bem X, tudo multiplicando
a variação da quantidade, variação de x de Q sobre a variação do preço do outro bem. Substituindo o x ali pela expressão da demanda do bem x, a gente tem essa expressão toda aí. Aí, de novo, fica grande, só que sai simplificando tudo, né? Por exemplo, o preço de y, no primeiro termo aí, do lado direito da sinal de igualdade, a gente tem preço de y dividido pelo preço de y. Um vai cortar com o outro, né? A renda M vai estar no numerador e no denominador. As duas vão se cortar, né? E o resultado é que a elasticidade cruzada é igual a essa expressão aí, né? Só você ir simplificando. Faça com lápis e papel que você consegue fazer essa conta assim, tá? Mas então essa elasticidade cruzada, ela indica o quê? Que é um valor positivo. Para qualquer valor de preço de x ou preço de y que você colocar nessa expressão, você vai ter que a elasticidade cruzada vai ser um valor positivo, né? E sendo assim, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que quando o preço do bem y aumenta, a quantidade demandada do bem x também aumenta. E a gente já falou sobre isso anteriormente, né? A gente viu que casos que isso ocorre, os bens são substitutos entre si. Então, quando a elasticidade cruzada é positiva, isso indica que os bens são substitutos. Então, para essa função demanda aí marshalliana do bem x, a gente tem que x e y são substitutos entre si, tá? Então, elasticidade cruzada positiva indica que os bens que estão sendo considerados são substitutos. Se eles são substitutos, a elasticidade cruzada é positiva. E se a elasticidade cruzada fosse negativa, então eles são bens complementares, né? O bem Y aumenta de preço, isso certamente vai reduzir a quantidade demandada do bem Y, mas principalmente está reduzindo aqui também a quantidade demandada do bem X, né? Por isso que a elasticidade cruzada é negativa. A quantidade demandada do bem X, no caso, estaria se reduzindo porque o preço do bem Y estaria aumentando, ou seja, a relação entre a quantidade demandada de X e o preço do Y, do bem Y, é a mesma relação que há entre a quantidade demandada do bem X e o seu próprio preço, né? O preço do bem X. Ou seja, X e Y são, vamos dizer, iguais, complementares, né? O consumidor precisa dos dois ao mesmo tempo, tá certo? Então, elasticidade cruzada é importante. E falando em exemplos reais, né? Aqui a gente está desenvolvendo teoria, mas no mundo real, logicamente, existe elasticidade cruzada. Uma elasticidade cruzada que é muito importante em economia, né? No mundo real, que eu digo, é a gente pensar em preço de combustível. Então, aqui no Brasil, nós temos muitos carros que são carros flex, eles podem usar tanto gasolina quanto álcool. E daí que o consumidor, quando chega ali na bomba, ele é muito sensível, a demanda dele é o preço. Se gasolina tem um diferencial aí de poder de combustão entre gasolina e álcool, né? E todo proprietário de carro faz a conta, né? Se o preço do álcool tem que estar aproximadamente igual a 70% do preço da gasolina. Não sei se é exatamente esse valor, mas todo mundo pensa que há uma certa relação entre o preço da gasolina e do álcool, que é aproximadamente 70%, se eu não me engano. Se gasolina estiver mais caro do que o preço da gasolina, tiver mais caro que 70% do preço, se o preço do álcool estiver mais caro que 70% do preço da gasolina, então, mesmo a gasolina sendo mais cara, vale a pena usar gasolina, porque o poder de combustão dela é maior. Mas se o álcool tiver mais barato que 70% do preço da gasolina, então é preferível botar álcool. A álcool tem menor poder de combustão, só que o preço estaria compensando, tá? Então temos esse exemplo no mundo real de elasticidade cruzada. A variação do preço de gasolina impacta a demanda de álcool e vice-versa, né? Mas então, elasticidade cruzada. E por último, vamos ver, último assunto aqui sobre elasticidade, vamos falar sobre a elasticidade renda, né? O que é elasticidade renda? Também já falamos sobre ela, né? A gente viu o caso de bens normais e inferiores, né? Só que agora vamos calcular a elasticidade. E para calcular a elasticidade de renda, a conta é a mesma da elasticidade, só que agora, em vez de considerar a variação
quantidade demandada, no preço do bem, vamos considerar variação, em vez de considerar a relação entre variação percentual na quantidade demandada e variação do preço, a gente vai considerar a variação na quantidade demandada e variação percentual na renda do consumidor, né? Então a elasticidade renda teria essa fórmula aí. No lugar do preço, a gente considera a renda, tá? E aí, supondo de novo a mesma curva de demanda de antes, que a gente considerou no slide anterior, a gente teria que a demanda seria função tanto do preço do bem, a quantidade demandada, a demanda marshalliana de X depende tanto do preço do bem X quanto do preço do bem Y e também da renda do consumidor, né? Só que no caso aí a conta fica mais facilitada, né? Porque quando a gente considerar a variação na quantidade demandada de X dada a variação da renda como sendo a derivada da função demanda de X em relação à renda, vamos considerar que a expressão na frente ali da renda, na função demanda, é constante. E quando a gente derivar X em relação a M, só vai sumir o M, né? Vai se manter o valor constante na frente do M. E aí a conta fica facilitada. E, oh meu Deus, tem um errinho aqui, calma aí. Não apareceu o errinho ainda, mas... Aí, finalmente, a elasticidade renda estava constando como elasticidade cruzada, esse foi o erro. Então, a elasticidade renda a gente pode calcular como sendo a expressão lá de cima, sendo que no lugar da quantidade demandada a gente inclui a expressão da demanda marshalliana do bem X. E aí, de novo, é grande, mas sai simplificando tudo, né? A renda monetária, o M no numerador vai cortar com o M no denominador. O preço de Y no numerador vai cortar com o preço de Y no denominador. E a expressão preço de X vezes preço de Y mais preço de X ao quadrado, essa expressão toda, ela está no denominador e também vai para o numerador, né? Então vai cortar uma com a outra. No final das contas, a elasticidade de renda, nesse caso, é igual a 1, né? Outra função demanda teria outra elasticidade renda, né? E aí a gente já viu... Ai, meu Deus, tá errinho aqui também, calma aí. Tá constando elasticidade cruzada aqui. Calma aí. Tá. Pronto. Nas elasticidade M estava a elasticidade C. Então, só substituir. A gente tem o que? A gente já falou sobre isso. A elasticidade renda maior que 0 significa que os bens são normais. Elasticidade renda maior que 1 significa que os bens são de luxo, né? Uma variação da renda de 1% aumenta a quantidade demandada em 1%. Então, o bem é normal. Agora, se o aumento da renda é de 10% aumenta a quantidade demandada em mais que 10%, porque o bem é de luxo. Um aumento de renda de 10% que leve a um aumento na quantidade demandada entre 0 e 10% é um bem necessário, né? E, finalmente, uma elasticidade de renda negativa tem a ver com os bens inferiores, né? E sobre bem normal, de luxo, oh meu Deus, está errado ali, bens de luxo não, bens necessários, no segundo ali, necessários, tá ali, bens necessários. A gente já tinha definido eles anteriormente. Aqui a gente só tem um procedimento mais rigoroso de calcular, né, se é um bem normal, né, ou inferior, tá certo? Mas em 14 minutos vamos ficar por aqui, continua na próxima.